e eu ir trazendo aqui alguns pontos que eu acho que me surpreenderam que eu aprendi aqui, né? Então, esse dia eu tive uma aula com o Morty, e ele, que é o Morty Seligman, né, que é fundador da psicologia positiva, e ele tinha um slide que era well done, porque o que ele queria dizer nesse slide era muitas coisas que a psicologia positiva descobriu, a nossa avó já falava pra gente fazer, né? E daí esse slide ele trazia algumas coisas que não são tão óbvias. Eu acho que o que a gente tem mais falado aqui no mestrado é sobre inteligência artificial. Isso é uma coisa muito interessante no mestrado, que a gente está olhando muito para esse mercado futuro, ou para o mundo, o que vai acontecer com o mundo daqui 5, 10 anos. E a inteligência artificial, eu imagino que todo mundo aqui está acostumado, já está usando ChatGPT um pouco. O nível de todos os trabalhos de todo mundo vai subir muito por causa da inteligência artificial. Então, assim, não existe mais a possibilidade de algum trabalho ter algum erro gramatical. Tipo assim, ninguém aceita mais isso. Tipo, a barra tem subido muito porque os trabalhos estão ficando de todo mundo muito melhor. A gente teve aula com o Johannes Estahl, ele é o maior psicólogo em inteligência artificial do mundo, ele é professor de Stanford, e ele fez esse mesmo mestrado que eu estou fazendo agora em 2010. E ele veio nos dar aula, então no meu mestrado tem muitos professores convidados que vêm para cá. E daí ele vai falando, foi a aula mais bizarra que eu tive na vida, assim, a mais mind-blowing. E ele vai falando informações como se fossem óbvias, e que tu se dá conta, cara, que nunca parou para pensar sobre. Uma que eu acho muito interessante ele falou assim, o quanto vocês se dão conta que o teu valor de mercado no futuro vai ser o valor do teu currículo e da tua inteligência somada à da tua inteligência artificial. Então, cada um de nós vai ter uma inteligência artificial sua, 100% programada. Muito parecido com aquele filme Her. Para quem não viu, vale a pena ver esse filme, que é incrível, você começa a se relacionar, e tem uns que se apaixonam pelas inteligências artificiais. Assim, o mundo está muito distante de ter robôs fazendo coisas, né? Não tem robô vindo, ninguém está querendo fazer robô. E, cara, é muito difícil fazer robô, e robô é super difícil, super caro para o robô conseguir tomar água e fazer umas coisas óbvias e banais. Agora, o que está vindo é essas inteligências artificiais que não existem no plano físico, mas que pensam melhor que qualquer um de nós. E estão ficando muito boas, muito rápido. E elas vão ser personalizáveis, então cada um vai ter a sua. E tu começa a treinar ela. Então no teu CV, no futuro bem próximo, assim, o Johannes está prevendo que isso vai vir antes de carros self-driven cars. Então antes de a gente ter carros automáticos dirigindo por aí, vai ter essas inteligências artificiais, que tu vai ter que começar a treinar elas. E elas vão começar a te entender, e tu vai começar a falar, explicar para ela o estilo que tu gosta de escrever, o estilo das coisas, porque ela vai ser diferente. Para mim, que trabalha com psicologia positiva, ela vai entender quando eu tô me referindo a uma coisa, é sobre dentro daquele aspecto que eu trabalho mais. O ChatGPT já começa a fazer um pouco isso, ele começou agora, ele tem uma modalidade que a gente pode colocar um pouco sobre a gente ali e explicar o que a gente mais usa ele. Então, cara, se dá conta que vai ter uma inteligência artificial para cada pessoa e que a gente que vai estar mudando ela já é muito maluco. E tem todos os impactos que isso vai ter para os psicólogos clínicos, né? O quanto que, tipo, o paciente vai embora e a gente vai usar essa inteligência artificial como um parceiro para pensar sobre. Ela é a inteligência artificial que vai mandar a mensagem para esse paciente depois, porque a gente mandou ela, o paciente, tem que fazer tal e tal teste, para ver o quanto está evoluindo. Cara, a inteligência artificial que vai mandar, né? Não vai ser eu que vou mandar. Depois ela que já vai compilar esses resultados. E daí o que o Johannes está trabalhando agora, já está rolando isso. O Johannes está trabalhando para todas as grandes, para Microsoft, para Facebook, para todas. Para Google, a Microsoft está mais avançada, até porque comprou um stake grande da OpenAI. Eles têm dentro, que é a dona do ChatGPT, eles compraram tem vários times separados, meio concorrendo dentro da mesma empresa. E daí o Johannes está trabalhando com o fato de que, para as pessoas deprimidas, a inteligência artificial está se deprimindo. Então, ele está tentando resolver o fato de... É meio complexo explicar, mas as inteligências artificiais estão se deprimindo das pessoas que são deprimidas. Porque ela começa a pegar as palavras que essa pessoa mais fala. E a verdade, o que a gente tem descoberto, principalmente com esses LLMs, que é sinônimo para inteligência artificial, esses Large Language Models, é que tudo que a gente sente está na nossa fala. A nossa fala traduz muito. Então, o Johannes, por exemplo, consegue medir a chance de uma pessoa morrer de ataque cardíaco só pelo uso do Twitter dela. Com mais precisão do que sabendo quanto exercício físico ela faz, quantos cigarros ela fuma, como que ela se alimenta, só pelo uso das palavras que ela usa. Ela tem uma precisão maior. Óbvio que ela tem que ser ativa no Twitter para isso. Tem que usar bastante. Mas, quer dizer, a escolha das palavras que a gente usa não é coincidência. Diz muito sobre a nossa personalidade. E a gente consegue fazer testes muito, muito precisos hoje em dia com isso. Então, a pessoa que é deprimida, ela acaba usando palavras
que são mais deprimidas. Isso corrobora com a tese central da psicologia. Então, dentro da psicologia, tem duas grandes teses, tá? E as duas estão certas e essas comprovações científicas só provam quão certas elas estão. Uma é de que eu tenho que me mudar por dentro e, consequentemente, eu vou mudar minhas ações e minha fala, tá? Psicanálise clássica. E a outra é que eu mudando a minha fala e as minhas ações, né, eu vou mudar como eu me sinto. Psicologia cognitiva comportamental, principalmente cognitivo, né? Então, os dois funcionam. Eu mudando a minha fala, eu mudo como eu me sinto, eu mudando como eu me sinto, eu mudo minha fala. Voltando para a inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial começa a pegar essas palavras que são mais deprimidas, tá? Que são de pessoas mais deprimidas, e começa a usar mais essas palavras. Tá? E vai levando essa pessoa, digamos que eu sou um pouco deprimida, eu tenho essa inteligência artificial, eu vou estar conversando com ela o tempo inteiro, por ela estar usando essas palavras mais comigo, eu vou me deprimindo mais. E vai entrando no que a gente chama de downward spiral. Então, essa inteligência artificial vai me levando a estar cada vez mais deprimido. Então, o que o Johannes está tentando resolver é como que essa inteligência artificial pode perceber que eu estou usando essas palavras mais deprimidas e não entrar nessa mesma onda. Mas, ao mesmo tempo, sem perder a personalização daquilo. Porque ele não pode dizer, não é para ficar parecido com ninguém bom. Daí ferrou, porque daí é só uma inteligência artificial igual para todo mundo. Daí uma pessoa pode dizer, é muito simples. Se a inteligência artificial começar a ficar muito deprimida, só deleta ela e começa do zero. Cara, imagina se tu tá 5 anos com aquilo, tu já treinou ela muito, já tem muita coisa acontecendo, daí tu vai zerar. É que nem pegar teu Google Drive, que tá com a tua vida inteira, deleta todos os teus documentos, todas as tuas fotos, tudo, foda-se, começa do zero. Não dá, né? Então esse é o pepino que ele tá tentando resolver. Mas o fato de imaginar que tem inteligências artificiais se deprimindo é, no mínimo, curioso. Tem vários pontos que vai acontecer, tá? Primeiro já está acontecendo isso agora e vai acontecer muito mais no futuro, tá? Que é o mercado ficar cada vez mais competitivo, tá? Porque poucas vozes, as vozes muito boas na teoria, vão ter um alcance muito maior, tá? Então isso já está acontecendo hoje, onde alguns médicos, alguns psicólogos melhores em cada campo chegam em muito mais pessoas. Não estou entrando aqui na complexidade do fato de que algumas pessoas crescem nas redes sociais sem ter tanto conteúdo assim, né? E tem um mismatch entre o quão preparadas as pessoas estão e o quão sucesso eles fazem nas redes sociais, que é uma verdade. Mas na teoria o que está acontecendo é as pessoas estão tendo um alcance maior e aquelas melhores pessoas estão alcançando mais gente. Como que isso vai se traduzir dentro das inteligências artificiais? As pessoas mais fodas nos seus campos vão ter inteligências artificiais treinadas para responder como elas. Então, o Morten Seligman hoje tem 2 inteligências artificiais, tá, em modelos diferentes, que respondem como se fosse ele. Que tentaram pegar todo o conhecimento que o Morten Seligman tem, que tem todos os livros do Morten Seligman, e respondem do mesmo modelo que ele responderia. E o Morty fica treinando elas e fica muito chocado com o quão precisas elas são. O próprio Morty fala, cara, na maioria das vezes elas respondem melhor que eu. Elas têm mais empatia que eu, elas conseguem ser mais pacientes para explicar, eu não iria tanto no detalhe. Então o Morty fica bem impressionado quanto está acontecendo isso. E está acontecendo em inúmeras áreas. Então tem inteligência artificial da Bíblia hoje em dia. Tem inteligência artificial de pessoas que já morreram, de vários, né? De Nietzsche, de muitos, que tu vai conseguir conversar com essas pessoas. Quanto mais conteúdo essa pessoa já produziu, mais capaz tu vai ser de acessar ela e de entender, porque mais conteúdo tu tem para botar dentro dessa inteligência artificial. Uma pessoa comum que nunca escreveu nenhum livro, tem algumas ideias só, ela vai ser muito fraca, né? Porque não tem conteúdo suficiente para gerar essa interação. Tem uma outra coisa que o Morty e a Abby, que inclusive eu postei esses dias um vídeo da Abby no meu Instagram, que é da colega aqui, eles fizeram um estudo que é sobre free flow thinking, tá? Então tu coloca 50 random thoughts, pensamentos quaisquer que tu tem na tua cabeça, tu coloca no chat, tu anota, tá? E eles jogam isso no chat GPT-4 e pede pro chat GPT-4 criar uma life story daquela pessoa. Uma descrição de personalidade, de tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Sendo que ela não contou nada, né? Ela só contou qualquer 50 coisas que passou na cabeça dela. E a precisão tá absurda, né? De novo, pela questão da linguagem. Porque a linguagem é muito precisa. Então, mesmo o jeito que eu estou pensando, essa cerveja vermelha me lembra, sei lá, qualquer pensamento que vier, diz muito sobre a nossa personalidade. Então, tem uma precisão bem grande. O Morty acha que isso vai acelerar muito as terapias como um todo. O Morty é um grande fã de coaching, né? No fundo, a psicologia positiva, ela é a tentativa de juntar o coaching com a psicologia. Então, lá atrás, quando o Morty era presidente da APA, em 1998, ele funda a psicologia positiva, um dos argumentos a gente pode continuar brigando
com os coaches, falando, que saco esses coaches, eles não sabem nada, não sei o quê. Ou a gente pode, como corpo de psicologia positiva, de psicologia, Associação Americana de Psicologia, entender, cara, a gente não está conseguindo preparar profissionais bons o suficiente para suprir a demanda do mercado. Então a psicologia positiva entra justamente para ajudar o que a gente vai chamar de pacientes não clínicos. Então a fonte da psicologia positiva, ela nasce principalmente em pacientes não clínicos. Isso é que não está com nenhum diagnóstico. É óbvio que hoje em dia a psicologia positiva já virou clínica também, mas essa não é a raiz dela. Então o Morning entende que esses resumos que a inteligência artificial vai ser capaz de gerar daquele paciente vai acelerar muito o processo. Porque ele, na opinião dele, eu ainda não acho que a gente está tão pronto assim, tá? Mas ele já acha que já dá para fazer, que a inteligência artificial gera muito mais rápido essa storytelling of life da pessoa, assim, essa conexão de todos os pontos, essa descrição de como ela tá, de quem ela é, muito mais rápido do que um bom psicólogo ou um bom coach vai conseguir gerar. Então, encurta muito o número de sessões que precisa até esse psicólogo, coach, vamos chamar aqui de terapeuta, conseguir dar com precisão o direcionamento adequado. Então esse é uma das coisas que o Morty acha que vai acelerar bastante. A Barbara Fredrickson, que eu tive aula, tem alguns estudos com algumas pessoas que são muito introvertidas, que se sentiram mais confortáveis em conversar com inteligências artificiais que com pessoas. Então, por estar com algum tipo de fobia, por não acreditar nas pessoas, ela se sentiu, era um robô daí, sabe? Tipo, um holograma, assim, falando, parecia uma pessoa, mas dava pra ver que não mas que reagia. E a Bárbara treinou o corpo mexer perfeitamente, como um psicólogo ideal faria. Sabe? Quando a pessoa falava alguma coisa, tinha uma pessoa atrás, mexendo nesse robô. Tá? Então, ele dava os comandos, e quando a pessoa falava alguma coisa, o robô mostrava empatia. Então, tinha várias cues que ele ia dando e a pessoa ia se sentindo muito à vontade, e essa pessoa que era muito introvertida, com algum tipo de fobia social muitas vezes, conseguia se abrir mais com o robô do que conseguiria se abrir com o terapeuta, porque se sentia mais confortável, porque ela tem algum trauma com relação a pessoas, mesmo sabendo que as pessoas iam olhar os dados depois, porque era uma pesquisa. Então, mesmo ela sabendo isso, ela se sentia mais à vontade. Então tá aí um outro lugar onde pode entrar a inteligência artificial. Tem um ponto que eu falei, que é esse modelo de pensar. Então todo mundo vai usar como modelo de pensar a inteligência artificial. Eu tenho usado direto para escrever artigos aqui, eu uso o tempo inteiro. Cara, quero falar sobre isso, me faltou tal palavra. Eu fico conversando com o chat GPT. Ele ainda não é, e eu acho que eles vão demorar muito tempo para ser muito bom em conectar ideias muito diferentes e muito complexas. Eles não conseguem fazer isso muito bem. Então tu tem que criar um outline muito bom, conectando essas ideias que são muito complexas. Mas ele te ajuda muito na gramática, ele te ajuda no outline do paper como um todo, sabe? O esboço, assim, tem que ir aqui e conectar. Então, ele é um bom parceiro para tu ir pensando junto e tende a ficar cada vez melhor. Eu acho que a inteligência artificial vai ser capaz de enviar os testes para as pessoas fazerem, de ajudar a compilar os dados daquele paciente. Então, tem várias coisas que a inteligência artificial vai conseguir fazer. Uma leitura que eu gosto de ter, que eu acho que não é a mais reconfortante, mas eu acho que é a verdadeira, a inteligência artificial vai subir a barra de todas as profissões. Então, assim, as pessoas muito boas em todas as profissões vão continuar tendo no mercado. Tá? Agora, assim, para usar todas as profissões, tá? O advogado que só fala o básico do básico, que está na lei, o que pode, o que não pode, cara, ele não vai mais ter mercado. Entendeu? Porque pergunta pro chat GPT, ele vai olhar, vai ter todos os casos, ele sobe ali, pronto. A gente gosta na hora. A mesma coisa, o médico que vai só receita medicamento em uma sessão de 5 minutos. O chat GPT vai fazer melhor no futuro. Os médicos ainda têm todo esse problema, que eles não deixam a inteligência artificial entrar tanto nisso, né, por uma questão de estar lidando com a vida e tudo mais, mas a verdade é que talvez agora já seja melhor o chat GPT prescrevendo um remédio numa sessão de 5 minutos do que o médico. Né? O médico vai ter muito mais erro humano, por estar cansado, por estar num modelo de saúde pública. E os psicólogos é a mesma coisa. Um psicólogo muito, muito básico. Vou falar com o Morten Seligman aqui de graça e vejo o que ele me dá de dica. Mas tem uma coisa do contato humano. A inteligência artificial ela não vai tirar o espaço de todo mundo. A gente tem uma coisa que é muito profunda no nosso cérebro de necessidade de conexão humana. E a inteligência artificial não vai tirar isso. Pelo contrário, a gente está vendo uma crise social no mundo de falta de conexão, de verdade.
Tá aí um outro ponto para entrar em outro tópico, já a gente pode voltar para isso se vocês quiserem, mas eu já sabia que as redes sociais tinham feito muito mal para os seres humanos, mas eu não imaginava o quanto. É bizarro os dados. Os dados são, assim, assustadores. E os dados são muito claros, cara. Não foi o celular, não foi a tecnologia, não foi... Cara, foi as redes sociais. Não foi algo progressivo, cara, não tem. Os dados são muito, muito claros. Melhores dados que tem sobre isso é um livro chamado Generations, da Jan Twing. Não precisa ler o livro inteiro, mas leiam a introdução e a conclusão, são grandes. A introdução é grande, a conclusão é grande. E que ela mostra o resumo de toda essa tendência que está acontecendo, que me parece bem séria. O livro é Generation. Lançou esse ano, cara. Lançou em abril desse ano, então tá com os dados super novos. É uma das maiores pesquisas da história. 39 milhões de data points. Cara, 39 milhões de pessoas na pesquisa. Cara, é um negócio surreal. Os dados e a precisão dos números. Mas assim, rede social subindo, o sentimento de solidão tá muito grande. Esses dias eu vi um outro estudo mostrando que, cara, as pessoas estão se sentindo, nem é que elas estão mais sozinhas, mas a gente tá com uma expectativa irreal de estar o tempo inteiro com as pessoas, de estar o tempo inteiro sorrindo, de estar o tempo inteiro conectado. Mas a gente tá também, em sua maioria, mais solitário, mas esse estudo mostrava que mesmo as pessoas que não estão tão solitárias assim, se sentem solitárias. Na média, a gente tá mais solitário, sim. Eu acho que a inteligência artificial não vai ser algo protagonista que a gente precisa se preocupar muito no longo prazo. Acho que a gente precisa se preocupar no curto prazo. E aqui a gente entra com uma questão de legislação que é super interessante. Que é o seguinte, o modelo político e legislativo do mundo, ele foi feito por um tempo onde as coisas evoluíam muito mais devagar. Então tem um processo de analisar o problema, a gente levanta esse problema, a gente pensa, a gente vai debater, demora 10 anos para ser uma lei, entendeu? Para um problema novo, surgiu 10, 15 anos. E isso é um problemão que a gente vive hoje. A gente está vivendo isso ainda, está menos pior com relação às redes sociais. Então as últimas eleições foram muito afetadas pelas redes sociais, de maneira negativa. As próximas não vão, as redes sociais não estão mais com toda essa liberdade para postar fake news e tantas coisas assim. Então isso já está mais controlado dentro das redes sociais. Ainda não veio legislação para controle de idade para redes sociais, está muito claro que tem que ter. Assim, crianças menores de 14 anos não poderiam ter redes sociais. Nos Estados Unidos tem uma legislação que a partir de não pode crianças menores de 13 anos ter redes sociais, mas ninguém, aquelas leis, mas sempre falou, as leis retardadas, né, que fazem uma lei que não tem punição. E no mínimo, que a Jean Twing fala, é que no mínimo a gente tinha que cumprir essa legislação. E tem bastante gente em Washington aqui tentando passar esse tipo de legislação, só que, cara, o exemplo que ela deu é que é muito parecido com a indústria do tabaco. Que lá atrás já estava comprovado há muito tempo que fazia mal o cigarro, mas eles estavam com um lobby ainda conseguindo segurar por muito tempo, até ser proibido propaganda de cigarro, por exemplo. A mesma coisa vai, mas uma hora não tem, os dados são tão gritantes que não tem como uma hora não passar. Sobre a inteligência artificial, o que o Johannes acha é que algo parecido vai acontecer. Vai demorar mais do que deveria para as legislações acontecerem. Então ele fala, cara, estou muito preocupado com as próximas eleições, porque vão ser extremamente influenciadas por inteligência artificial. A essa inteligência artificial é esses vídeos, de alta precisão, com fake vídeos, tipo, de altíssima precisão, então tu não consegue saber se é verdade ou se não é, então vai aumentar muito as fake news, mas ele acha que vai ser só por um ciclo. Ele sempre tá muito preocupado, ele acha que é muito sério, que a gente tem que levar muito a sério, que pode levar para lugares muito errados, mas ele acha que é só por um ciclo, que depois vai acontecer muito parecido com as redes sociais. Um ponto que o Johannes levanta, que é muito interessante, é que ele se preocupa porque vai ser a primeira geração agora que vai crescer sem ter os pais como referência intelectual. E o tamanho do problema disso, porque as crianças, cada vez mais está comprovado a importância do contato, do apego seguro, e do quanto que eu me conecto com meus pais, e quanto isso é importante para eu ter confiança. Cada vez está mais comprovado o quanto a gente é sensível emocionalmente, frágil emocionalmente, e quanto a gente é forte fisicamente. E pelos nossos pais, nossos cuidadores, que tem bastante estudos mostrando que é mais importante a mãe como cuidador do que o pai, principalmente aos 4 anos de idade. Esse apego seguro vai fazer com que tenha um equilíbrio entre a estabilidade e a segurança, que representam politicamente falando, o de direita, o conservador, então tem eu sou estável, eu sou seguro, mas também o explorador, o inovador, que representa a esquerda nesse aspecto político. Quem faz um trabalho brilhante sobre isso é o Jonathan Haidt, que também foi aluno daqui, hoje em dia é professor de NYU, ele foi aluno de PhD do Morley. O melhor podcast que eu já vi na vida, eu vi há alguns anos, é o Jordan Peterson com o Jonathan Haidt, numa conversa incrível. Eu estava no botão quando eu vi esse podcast, e é incrível. Então assim, o ponto de Johannes é que vai ser problemático essa geração que vai crescer sem ter os pais como referência de sabedoria, de conhecimento, porque elas não souberem alguma coisa, elas não vão mais perguntar pros pais. Foda-se, meu pai, vou perguntar pro ChatGPT. Porque o ChatGPT vai estar muito mais certo que meu pai. E que consequências psicológicas pode ter se o apego dessa criança começar a ir se voltando pro ChatGPT, começar meio cedo demais, ao que o Freud chamava de matar pai e mãe. Essa desconstrução de pai e mãe acontecendo cedo demais pode ser bem problemático. O Johannes está bem preocupado com isso.
Eu acho que é a pessoa que mais escuta. Assim, o Johannes falou, eu concordo, entendeu? Ele é o principal pensador no mundo sobre isso. Ele tá trabalhando para todas as empresas, é professor de Stanford e tem a base da psicologia positiva. Então, o Johannes falou para mim, tá falado, ele tá assustado com relação a isso. E aí, outro ponto que o Johannes trouxe que é muito interessante, ele falou, cara, as empresas grandes, dentro do possível, exceto o Facebook é famoso por ser um pouquinho mais escroto que as outras empresas, mas é pouca coisa. O Elon Musk, ele tá aprendendo a lidar ainda, ele fazia muita pesquisa com o Twitter, ele tá aprendendo a lidar ainda com a X, né? Agora o nome do Twitter chama X, que é do Elon Musk. Mas ele falou, as empresas grandes têm conselho, tem regra, ele está na bolsa, é muito fácil da gente controlar. O que assusta o Johannes mesmo é que esse tipo de tecnologia bizarra vai chegar na mão de hacker, né? E como tu vai lidar com isso, né, quando isso chegar na mão dessas pessoas? Então esse é um ponto que também preocupa o Johannes. Um outro ponto que ele trouxe é que, infelizmente, ele dá aula em Stanford, deve morar em Palo Alto ali do lado, mas ele tem um pouco de ranço do Vale do Silício. Ele tem um pouco de vergonha de falar que ele dá aula lá, porque sempre é mais pessoas que vai atender Stanford, quer virar milionário, quer criar nova startup, e o Johannes se incomoda com a velocidade que as pessoas querem fazer as coisas. O Elon Musk falou sobre isso, eu gosto bastante do Elon Musk. O Elon Musk falou sobre os caras que saem um pouco rápido demais com a inteligência artificial, eu tô meio assustado. O Johannes tem um ponto meio parecido, ele falou, cara, os feedbacks que a gente está dando para a inteligência artificial são só médio, bom ou ruim. Porque esse é o jeito mais fácil de tu acelerar essa máquina. É falar bom, quer dizer que ela vai repetir aquele negócio. Ruim quer dizer que tem alguma coisa errada, tem que rever. Ou médio, tá, standard. A vida é mais complexa. Cara, foi educado o suficiente do jeito que ela trouxe, foi construtivo o suficiente, tem outros pontos de feedback que a gente não tá se dedicando o suficiente dentro da inteligência artificial porque a gente perderia mais tempo. E tá uma corrida de quem vai ganhar antes disso. Hoje em dia o OpenAI tá na frente, mas daqui a pouco pode vir outro passar. E eles estão um pouco preocupados com isso. Cara, a gente continua nessa corrida maluca pra ver quem ganha e não tá se preocupando em qualidade que a gente tá construindo isso e as consequências que isso pode ter. Um outro ponto que o Mori trouxe, que eu acho que tá sendo bem interessante, o Mori tem o que ele chama de PERMA Model, que é o modelo dele de felicidade. Então o P é para Positive Emotion, o E é para Engagement, o R é para Relationships, o M é para Meaning, então sentido da vida, e o A é para Achievements, realizações, sentimento de crescimento. E ele falou que hoje, provavelmente, se ele fosse reescrever PERMA hoje em dia, ele não usaria Meaning, ele usaria Mattering. Matter é quanto importa. Então, porque meaning é meio profundo demais. Isso realmente tem sentido pra mim? Qual que é o sentido disso? É óbvio que quando tu tá com uma sensação forte de propósito, de sentido da vida, tu fica mais feliz. Mas tu não precisa disso. E às vezes tu procurar isso em demasia é problemático. O que mais importa isso pra ti ou não? O trabalho que tu tá fazendo, importa? Tu tá arrumando a casa, isso importa pra ti? Tipo, vale a pena fazer? Não, eu diria que esse ponto seria um toque de existencialismo dentro desse modelo aqui, né? Para usar a frase clássica do Sartre, de que a existência precede a essência. Então, assim, a gente deveria perder menos tempo discutindo da onde a gente veio, para onde a gente vai, como que a gente foi criado, qual o sentido de tudo. Cara, o que importa é que a gente existe, a gente tá aqui. Então a existência, ela precede, ela é mais importante que a essência da onde a gente veio. Lembrando que o existencialismo é esse movimento filosófico que surge para combater o niilismo que estava tão forte pós-Nietzsche ter destruído com Deus. Então a igreja católica já estava em decadência, Nietzsche vem e dá a martelada final. E daí as pessoas falam, então se não é Deus o centro, qual que é o sentido da vida? E às vezes entram nesse estado niilista, que é um estado extremamente depressivo, onde nada faz sentido. Na minha faculdade tinha uma faixa no Grêmio Estudantil que eu adorava, eu postava com uma frequência, porque era muito forte, era pichado assim, e era assim, your nihilism is a privilege. O teu niilismo é um privilégio. Cara, eu achava essa frase de uma força, de uma potência, de um incômodo, porque primeiro ela faz tu refletir, assim, como que estão falando? Enlouqueceram aqui? Como que uma dor tão forte como o niilismo pode ser um privilégio? E o que eu queria dizer essa frase é, cara, tu tá tendo o privilégio de poder pensar no sentido da vida. Eu te garanto que se tu não tivesse muito conhecimento, se estivesse passando fome, se tivesse muito, não te perguntava qual é o sentido de tudo. Tava correndo atrás, velho. Então se dá conta que o próprio fato de filosofar, de questionar, é um privilégio. E ao se dar conta desse privilégio, tu tem que te obrigar a agradecer por todas as coisas que tu tem, que te permitem filosofar sobre a vida. Não é que pra te falar que tu não pode ser um pouco niilista, que não pode estar um pouco deprimido, que tu tem que reprimir esses sentimentos, mas te dá conta do privilégio que é poder refletir sobre a vida, ter conhecimento suficiente, ter base de necessidades básicas atendidas o suficiente. Eu gostava de usar essa analogia sempre, assim, vamos lá. Com relação de dinheiro e felicidade. Dinheiro aumenta a felicidade até certo ponto. Depois desse ponto, mais dinheiro não aumenta a felicidade. Ciência para isso, tem estudo atrás de estudo comprovando isso. É até um ponto de se sentir, o ponto não é igual para todo mundo, depende um pouco do quanto, que cidade que tu tá, depende um pouco da tua classe social, porque tem que haver, é muito complicado quando tu cai de classe social, então tu tinha muito mais dinheiro e agora tem menos, porque você mantém uma certa dificuldade, porque como as relações são muito importantes, teus amigos estão fazendo coisas que tu não vai ter dinheiro para fazer, tá indo num bar que tá caro para ti, ou coisas assim. Então, é um pouco mais complexo do que um número final, mas existe esse número. Nos Estados Unidos isso varia, depende do lugar, mas a pesquisa mais absurda que eu vi foi $110 mil por ano por família, e as pesquisas mais baixas, que eu acho que estão erradas hoje em dia por causa de inflação, eram $60 mil por ano. Mas provavelmente a maioria das pessoas fica em mais ou menos $75 mil por ano por família. Isso aqui nos Estados Unidos que tem um custo de vida bem mais alto que o Brasil. Mas no Brasil seria mais ou menos uma família com um filho, que está falando aqui de um filho que ganha uns $25 mil por mês. Isso é muito dinheiro, isso é 1% da população brasileira, menos de 1%. Mas eu acho que é importante trazer esse ponto, primeiro porque a gente tende a
olhar para as pessoas que são milionárias, né? Não é pra ter uma boa profissão, que não, eu queria ser o Neymar. Eu queria ser milionário, eu queria ser o Elon Musk. Aí eu ia estar feliz, aí eu ia estar famoso. Então não tem lógica nenhuma nessa ideia. Tá? O Morty bate muito nessa tecla. Depois que tu atingiu as necessidades básicas, né, que tá vivendo de maneira confortável, tá? Tu deveria gastar mais, pra ser mais feliz, que é o que todo mundo quer. Tu deveria estar passando mais tempo com a tua família, tu deveria estar trabalhando com algo que tu ama mais, tu deveria estar estudando mais, que tu tá crescendo, trabalhando mais todos os pilares do PERMA. Já tô ganhando mais, bem mais do que as necessidades básicas aqui. Deveria trabalhar esse fim de semana para ganhar $3.000 a mais e deveria ir pescar com meu filho. Pescar com o filho, certo que pescar com o filho, é uma certeza. E isso aqui é difícil pra gente, porque como sociedade a gente ainda coloca muito da felicidade atrelado ao dinheiro. Mas assim, então, o dinheiro tem uma relação fraca com felicidade que vai até certo ponto e depois se estagna. O cluster, então o grupo de pessoas com uma porcentagem maior de depressão são os herdeiros. É muito difícil ser herdeiro, por muitas coisas, muitos motivos. É muito difícil tu sentir que tu tá conquistando algo por ti mesmo. Tu é acostumado com valores estratosféricos, então tu começa a ganhar R$10.000 por mês, tu acha um merda, porra, foda-se ganhar R$10.000 por mês, isso daqui não mexe com dinheiro nenhum, então tu acha tudo é pouco, tu se põe muita pressão, pode entrar numa outra, tipo, porque eu vou trabalhar, não preciso de dinheiro mais, e trabalhar é muito importante, pra eu sentir que eu tô crescendo, pra eu ocupar a minha vida. O principal sintoma e causa de depressão é a falta de motivação pra acordar de manhã. Agora, tem que ser dito, uma outra coisa que eu fui corrigido esses dias numa aula, a gente estava discutindo, que é o seguinte: embora o dinheiro tenha uma relação pequena com felicidade, mas ela existe, embora o cluster com maior porcentagem de depressão seja os herdeiros, e isso é fato também, na média, pessoas com menos dinheiro são mais deprimidas que as pessoas com mais dinheiro. E aqui a gente está entrando numa... As pessoas que dizem que não, estão indo para uma linha muito extremista de colocar depressão, só que a gente vai chamar no Brasil de depressão biológica, ou em inglês Major Depression Disorder, que tu não vai conseguir trabalhar, que tu não vai conseguir levantar da cama. Mas todo mundo sabe que depressão é muito mais do que isso. Tu pode estar deprimido conseguindo e estando extremamente funcional. Então, se tu usar um diagnóstico padrão de depressão, as pessoas mais pobres, na média, são mais deprimidas que as pessoas com mais dinheiro. Major Depression Disorder, então essa depressão biológica, não conseguir da cama, acaba acontecendo mais em pessoas com uma quantidade de dinheiro maior, porque pode se dar o privilégio de sentir isso, embora seja uma coisa horrorosa. Então tem uma relação com a pirâmide de Maslow. E tem um outro ponto que é interessante, que é a pessoa, por exemplo, o mendigo na Etiópia é mais feliz que o mendigo em Los Angeles, porque o ser humano se compara muito. A verdade é que o mendigo em Los Angeles, ele vive melhor que o mendigo na Etiópia. Ele tem mais, sabe, a comida, ele vive melhor. É uma merda a vida, é mendigo, né? Horrível, né? Ser morador de rua. A pessoa em situação de rua em Los Angeles vive melhor, mas é mais infeliz. Por quê? Pela questão de comparação. Porque o ser humano se compara muito. A pessoa em situação de rua em Los Angeles fica olhando, estou passando de Lamborghini o tempo inteiro. Entendeu? Atrás, tipo, é muito dinheiro e esse contraste faz muito mal. O Aristóteles falava que uma sociedade é tão forte quanto a sua classe média. Que é quando tu... E o Aristóteles deixa uma teoria que a sociedade tem uma tendência a enfraquecer as suas classes médias. Dos ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. E isso começa a gerar mais conflito. Não é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Porque, mal ou bem, as pessoas mais pobres estão subindo um pouco. Mas subindo menos que as pessoas mais ricas. Então, embora hoje em dia tenha menos pobreza do que anos atrás, ou menos extrema pobreza, o gap entre as pessoas pobres e as pessoas muito ricas está muito maior. A desigualdade está aumentando ao redor do mundo todos os anos, o que é um problema considerável, até porque a gente tem esse hábito ruim de se comparar tanto, né? Escrevi 5 papers aqui. Então, assim, um dos papers é sobre o quanto os sentimentos negativos eles são importantes para nossa vida. O quanto a gente não só não pode reprimir esses sentimentos negativos, como a gente tem que aprender com eles, permitir que eles existam, que eles saiam para fora. Eu quis escrever isso porque essa é uma crítica muito comum à psicologia positiva, a ciência da felicidade como um todo, não está sugerindo reprimir tudo, e não é sobre isso. Então aqui eu falei sobre a importância de chorar, vendo um filme, por exemplo, trouxe a teoria U, que é a teoria do Otto Scharmer, o quanto é importante ir até o fundo do poço, trouxe a ideia do mito da Fênix, com que a gente renasce, como é um mito que existe em tantas culturas diferentes. Essa é uma ideia do Jung e depois do aluno dele, o Joseph Campbell, de que esses mitos que são iguais ou muito parecidos em muitas sociedades que não se conversavam, é porque eles estão presentes no nosso inconsciente coletivo, é porque eles fazem parte do nosso ser. Então um paper é sobre a importância desses sentimentos negativos. O outro é sobre o equilíbrio que a gente tem que ter com tudo, o quanto o caminho meio é importante e o quanto a gente precisa trazer alegria para nossa vida. Então, são 2 assuntos diferentes. Um é sobre o equilíbrio da disciplina. Então, aqui, a disciplina é o que nos liberta. A gente só vai ser livre de verdade se a gente tiver disciplina. Então, eu tenho que pensar qual que é a vida ideal que eu quero ter e depois ter a disciplina de executá-la. Se eu não tiver essa disciplina, eu não vou ser livre. Eu vou estar agindo baseado no que as pessoas acham, no que meus instintos falam. E, por sinal, os nossos instintos, temos papers que eu exploro mais isso, acho que só na conclusão, o quanto os nossos instintos, ou a nossa biologia, não está preparada para o mundo de hoje. Não está, simplesmente não está preparada. Então a gente vai ter que ter muitos life hacks para conseguir lidar com o mundo de hoje. Que vai ser desde, por exemplo, um exemplo claro, para ficar claro para todo mundo. Os nossos avós, os avós de ninguém aqui, há 40 anos atrás, se exercitavam. Este conceito de se exercitar, de ir para academia, é um conceito que era inexistente há 40, 50 anos atrás. Inexistente. Ninguém ia para academia. Porque um pouco antes disso, as pessoas tinham vida muito ativa. As pessoas não ficavam na frente, não ficavam sentadas, todo mundo tinha uma vida mais ativa.
Né? Depois se deram conta, caralho, você tem sentado o tempo inteiro, você tá fazendo a gente ficar mais gordo, você tá fazendo a gente morrer mais cedo, começou a surgir um monte de estudos. Bom, a gente como sociedade entendeu que a gente tem que se exercitar. Existem pessoas que não se exercitam hoje em dia? Claro que existem, mas elas sabem que elas estão equivocadas, elas estão erradas, elas não deveriam estar fazendo isso, isso faz mal para a saúde delas. A mesma coisa vai acontecer com inúmeros outros pontos. Meditação. Antigamente, poucas pessoas meditavam. Vai ser todo mundo. Porque a gente não foi feito para viver com todos esses estímulos que a gente tem. Com essa quantidade de tela, a quantidade de dopamina artificial que a gente vive é bizarra. O Andrew Huberman, que é o melhor neurocientista do mundo, mais famoso pelo menos, de Stanford, para mim Stanford hoje é a melhor faculdade do mundo. Ele fala que tem dois tipos de dopamina. É óbvio que a dopamina que o cérebro produz é a mesma, mas ele quer classificar no geral é artificial dopamine e natural dopamine. Então, essa dopamina artificial é quando ela é gerada de um modo que seria impossível ser gerada na natureza. Então, quando eu estou na rede social e recebo like, quando eu recebo mensagem, quando eu estou interagindo com algo no meu celular, isso vai ser dopamina artificial. Quando eu como açúcar, isso é dopamina artificial. Agora, quando eu vou correr por 1 hora e me sinto bem depois, isso é dopamina natural. Sempre a dopamina natural, ela exige que tu faça um esforço antes. Ou pelo menos ela bate muito menor. Então, por exemplo, por que a gente gosta tanto de açúcar? Porque quando a gente está na natureza, a gente vai saber que aquilo que é mais doce não tem veneno. Não existe fruta venenosa. Existem umas plantas bem amargas que são venenosas. Então o nosso cérebro sabe, tem um monte de planta bem amarga que faz bem. Já quando eu tô perdido, tô num lugar que eu não sei comer, o meu cérebro fica, quanto mais doce, mais seguro. É doce faz bem pra ti. Quando tu come uma torta, o cérebro tá achando que tu faz bem. Ele fala, come mais do caralho. Bom pra caralho. Nunca vi nada tão doce assim. Porque tem mais doce que tem na natureza que fruta. É bem mais doce que fruta. Estaria gerando uma certa dopamina comendo amora. A gente diria que um brigadeiro é bem mais doce que a amora, né? Então é uma dopamina artificial. E a gente tem que... Isso entra para muitas outras coisas. Por exemplo, malefícios de masturbação, por exemplo. Masturbação vai ser relacionada à dopamina artificial. Eu vou lá, não preciso me relacionar com ninguém, não preciso fazer nada. Vou lá, masturo, pronto, resolvido. Agora, eu ter uma relação sexual com outra pessoa, existe que eu tenho que ser minimamente apresentável, conhecer a pessoa, conviver com a pessoa antes, conviver com a pessoa depois. E quando a gente tem um orgasmo, tem algo uma conexão que acontece com a outra pessoa. Que isso é bem claro. E o nosso cérebro entra em pânico quando a gente faz, quando a gente se masturba, porque não tem essa outra pessoa e parece que a gente tem uma dificuldade de ter essa conexão com nós mesmos. De novo, o Andrew Huberman tem alguns estudos publicados e vídeos explicando isso daí. Regra geral, me parece que a gente tem, para as mulheres, benéfico a masturbação, e talvez seja por uma questão social, de construção, seja uma liberação, onde algo que foi reprimido nelas por muitos anos. Então, para a gente, mulheres que se masturbam têm uma saúde mental melhor, na média, então isso pode ser benéfico para elas, enquanto que para homens, nenhum estudo mostra nenhum benefício. A Jean Twenge, no livro Generation, ela fala muito sobre isso, né? Está acontecendo uma infantilização das pessoas. Então a gente tem achado, as crianças estão ficando adultas muito mais cedo. Cara, é só a percepção que está dada de vocês. As crianças estão ficando adultas muito mais tarde. Elas não estão fazendo nada que faziam antes. Elas não saem mais, elas transam mais tarde, elas fazem tudo mais tarde do que se fazia antes. Elas estão com medo de tudo. Isso principalmente é verdade na geração Z. A geração Z é a partir de 1995. Até os milênios tinham um avanço, de novo, por coincidência, bate junto com o avanço da rede social. A rede social transformou as pessoas em mais tímidas, com mais dificuldade de se abrir, acostumadas com dopamina artificial, com dificuldade de se arriscarem. Então, para resumir as mudanças geracionais que estão acontecendo, porque antigamente falar a palavra geração era para falar de eu, meu pai, minha avó, que ainda assim, as gerações eram dentro da família. Era só isso que se falava de geração. Essa ideia de trazer gerações para as idades que as pessoas nascem, e pelo o quanto que elas mudam de comportamento, é algo muito novo. Não faria sentido fazer isso numa tribo indígena, porque geração depois de geração fazem a mesma coisa, né? Os mesmos comportamentos. O ser humano não muda por natureza. Naturalmente a gente não muda, a gente fica igual. Algo está acontecendo. Está comprovando que o que está fazendo as gerações mudarem é a tecnologia. E o que ela chama de tecnologia e as suas duas filhas. Então, ou é a tecnologia diretamente, ou é a tecnologia indiretamente, uma das suas duas filhas, que é a vida mais lenta e o individualismo. Então, a tecnologia que faz a gente conseguir viver uma vida muito mais individualizada. Porque agora eu tenho máquina de lavar roupa, tenho máquina de lavar louça, eu consigo pedir qualquer coisa, não vou cozinhar, vou pedir. Também isso é tecnologia. Eu consigo viver muito mais isolado por causa da tecnologia. E a outra é a vida, ela está mais lenta, a gente vive mais tempo. A gente vive muito mais tempo hoje em dia. A gente se sente muito mais jovem. As pessoas de 50 anos hoje é como as pessoas de 40 no passado. As pessoas se sentem muito mais jovens, elas aparentam, não é só sentem, elas aparentam, as fotos das pessoas. Impressionante a diferença. O mercado de trabalho está muito mais competitivo, então os jovens estão fazendo mais faculdade, mestrado, doutorado, se dedicando mais para daí explorar. As pessoas, os filhos não morrem mais, então a mortalidade infantil caiu muito, as pessoas têm muito menos filhos. E tem filhos muito mais tarde, o que é ótimo, porque senão o nosso planeta já está explodindo de gente. Muito bom que aconteceu isso, foi na hora certa que aconteceu isso, as pessoas estão tendo bem menos filhos, e isso faz com que a vida fique mais lenta. As pessoas se sentem jovens, adolescentes, muito mais, elas demoram muito mais para sair da casa dos pais, demoram muito mais para casar, demoram muito mais para ter filho, e isso está fazendo as gerações mudarem como ponto principal, né? Tem inúmeras outras tecnologias que chegam a cada geração, e daí o que o livro explora são os comportamentos de cada uma dessas gerações. Então, a gente tem que ter um cuidado, todo mundo aqui está querendo ser mais feliz, isso é um fato, todos os seres humanos querem ser mais felizes o tempo inteiro, mas um cuidado que a gente tem que ter para não reprimir nossos sentimentos negativos, é para dar espaço para eles. Eu gosto da ideia de conservar a nossa felicidade enquanto a gente se sente triste. Perdi meu pai, tu tem que chorar, brother. Chora, sente, por exemplo, vai sentir dificuldade de dormir algumas noites. Agora, conserva a tua felicidade. O que isso quer dizer? Cara, eu não posso não ter mais vontade de comer, não tenho mais vontade de trabalhar, não tenho vontade de ver meus amigos. Porra, é nesses momentos que tem que se apegar na tua disciplina. Então agora a gente vai ter que comer bem com meus amigos, vamos chorar, vamos abraçar, vamos trabalhar, preocupar a cabeça. Pode chorar quando for, mas não larga todo o resto, porque senão a gente entra no estado depressivo.
Então, assim, é importante, um ponto que tu trouxe é cuidado para essa positividade tóxica que reprime. Pra mim, a positividade só é tóxica se ela reprime o negativo. Tá? Então, acho que esse é um cuidado. O outro, que eu acho que seria essa troca do Morty, né, de meaning por mattering, em vez de buscar tanto o sentido das coisas, a gente ir para coisas que importam pra gente. Tá? E a ideia dele é pra gente fugir do que o Sartre vai chamar de má fé. Tá? Então, da gente ficar num lugar, de novo, lembrando que o Sartre está respondendo para esses nihilistas, né, que vão ficar num lugar, não, mas pra quê? O que vale a pena? O que adianta? Eu não posso fazer muito, eu vou morrer mesmo. E muitas vezes a gente fica procurando esse sentido da vida transcendental, comprovações, o que se vai chamar esse pensamento infantil, esse pensamento tribal, que a gente quer o bem e o mal. Separar, não, falando do bem e falando do mal. Não, a vida é um pouco mais complexa do que isso. Cuidado para não pular nessas conclusões, cuidado para não ter, que é uma tendência natural do ser humano, de jogar a responsabilidade da nossa felicidade para o externo. E devo querendo achar essa coisa que vai me fazer feliz, essa conexão com o divino, e depois eu achar isso, daí resolvi. Aí eu sou feliz. Tinha mais que eu falava muito, eu procurava, falando, não achei meu propósito. Acho que diminuiu, quando para de me procurar. Tanto falando isso, não achei meu propósito, quero achar o propósito. Cara, você acha que o dia que achar o propósito, eu estou explorando a vida. Vai ser feliz, à torta direito, não vai ter um dia de estresse no trabalho só porque trabalha com propósito. Olha você, a minha realidade de todo mundo que eu conheço que trabalha com propósito, então o que eu faço, as pessoas serem mais felizes. Agora, tem dia que é ruim meu trabalho, tem dia que eu tô mais estressado. Então, em vez de procurar esse propósito ideal, o mattering seria construir esse propósito, construir esse sentido. Construir, tá focando em coisas que importam. Podem não ser perfeitas, podem não ser a solução para tudo, podem não ter todas as respostas, mas elas importam e eu tenho um certo envolvimento com elas. O Jordan Peterson, ele tem um ponto que eu adoro, ele fala, os pais têm que incentivar as crianças a fazerem coisas perigosas de maneira cautelosa. Então, se o pai vê a criança escalando um negócio, fala, boa, mas tu já viu que é meio alto aí, tu quer uma ajuda que eu fique perto, se tu cair eu te seguro, quando quer fazer isso? Tu dá conta do tamanho que é isso daqui, tá preparado se tu for cair? Incentiva a criança a explorar também, incentiva ela a dar conta dos riscos que ela tá correndo, que é isso que tu precisa pra vida. Então, a gente tem esse processo, a gente precisa estar saindo da nossa zona de conforto pra crescer, né, que é essa ideia do accomplishment, do Morgan Stanley. Eu tenho um modelinho em vez do PERMA, que eu acho mais longo, que é 5. Eu gosto do meu que são 3 pilares da felicidade, né? Um é saúde, o outro é realização e o outro é relacionamentos. E esse lugar de realização está muito em sair da minha zona de conforto e conseguir superar. Mas como o modelo do Flow traz, eu não posso sair muito da minha zona de conforto, senão eu vou gerar frustração. Eu tenho que sair um pouco da minha zona de conforto, que eu me desafio, gera um estresse e eu consigo superar esse estresse. Então eu tenho que estar sempre trazendo um pouco de desafio, mas não demasiado. E para eu estar conseguindo, estar gerando o desafio e não estar exausto, eu tenho que estar tirando um pouco dessa quantidade meio absurda de estímulos que a gente tem. Eu sou um grande fã de tirar notificação de WhatsApp, notificação de Instagram, notificação de e-mail, cara, não precisa nada notificar. Quando der tempo, tu entra lá e responde. Põe na tua agenda umas 2, 3 vezes por dia, entra no WhatsApp, 0 WhatsApp, primeiro 0 e-mail, depois 0 Insta. Tu entra no meio do negócio, tá almoçando, recebeu o negócio. Vê se tu não responde, tá vendo o que tu recebeu. Tirou a tua concentração no momento. Tem que estar naquilo agora.